Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates com a presença de Hernani Polo, que começa os seus Jogos Olímpicos agora no dia 27. A Olimpíada do meio rural, na realidade, vamos aproveitar esse momento bem carioca, porque nós temos o nosso momento gaúcho aqui, com a força concentrada da economia gaúcha. Nosso secretário de Agricultura, deputado Hernani Polo. Nosso deputado Pedro Westphalen, secretário dos Transportes, nosso presidente do IEE, o nosso querido amigo Rodrigo Telechea Silva, doutor Lênio Streck e Braulio Marques. Aqui estamos com direito à nossa esquerda aqui. Isso. E os direitos estão à direita aqui. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro, o momento do Sengi RS. Momento do Engenheiro. Oferecimento Sengi, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros investe com vigor na qualificação profissional dos seus representados, através de cursos de capacitação e convênios com as principais universidades e institutos do nosso estado. Tudo para oferecer desconto nas graduações, pós-graduações e nas especializações, inclusive dos dependentes. Mas o Sengi não para por aí. Convida todos os colegas engenheiros e demais profissionais para a 7ª edição dos painéis da engenharia com o tema Gestão das Águas Grandes, dos grandes desafios, Presença do engenheiro Carlos André Bulhões Mendes, do promotor Eduardo Coral Viegas, do diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Fernando Meirelles, e de Patrick Langnau, especialistas de renome nacional e internacional na questão do uso dos recursos hídricos. A 7ª edição dos painéis da engenharia vai ser no dia 18 de agosto próximo, a partir das 18h30, no auditório do Sengi. Programação, inscrições grátis no portal do Sindicato dos Engenheiros. E o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: nosso maior projeto é você. Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Hernani Polo, novidades para a Expo Inter? Grandes novidades. Pois olha, Paulo. E te adianto já, porque hoje o governador me deu... Aliás, antes do governador, fiquei sabendo pela presidente da Assembleia, Silvana Kovac. Depois o governador confirmou todas as mudanças, especialmente na abertura da Expo Inter. Na verdade, boa tarde aos telespectadores. Nós estamos alterando aí um formato que tradicionalmente vinha sendo realizado lá com a Expo Inter, até para ajustar e trazer dentro de uma realidade, porque a abertura oficial, ela vinha acontecendo na sexta-feira, já do final quase que próximo ao encerramento da feira. Por um contexto, talvez o Paulo depois possa inauguração colocar, oficial. O desfile dos grandes campeões e a inauguração, a abertura oficial. Nós estamos trazendo um enfileirado de discursos. E aí as próprias associações de raças, os animais ficavam um tempo, enfim, lá esperando, isso gerava um estresse, uma dificuldade, e aí nós, então, diríamos assim, inovando, mas trazendo para um método tradicional de fazer a abertura no início, quando começa a feira. Então, no sábado, dia 27, nós estaremos fazendo a abertura oficial. A 4 paredes. Exatamente, e no dia 2 se mantém o desfile das grandes campeões, dando um ênfase todo especial às estrelas da festa, diríamos assim, as campeãs da Olimpíada, aí, fazendo uma analogia ao que o Paulo colocou anteriormente, fazendo uma festa exclusiva para os grandes campeões nesse dia 2, então na sexta-feira. Então essa é a mudança, a alteração que nós estamos propondo, e esperamos. E as salutar. As entidades todas, Paulo, que... A discurseira, desculpa a expressão grosseira, mas a discurseira vai acontecer no sábado. No sábado, dia 27, exatamente. Dia 27. E é importante porque... E mais soft o desfile dos campeões na sexta-feira. No dia 2. No dia 2. Uma atração exclusiva para os grandes campeões, para o desfile dos grandes campeões no dia 2. E é importante, dia 27, nós esperamos aí contar com autoridades da esfera federal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ontem esteve aqui no Rio Grande do Sul. Aliás... E se estiver tranquilo, impeachment, vem o presidente. Enfim, esse ainda não está confirmado.
presidente O Michel impeachment ou o Temer. presidente? O presidente Michel Não, o Temer. impeachment está confirmado A data. desde que o Eduardo Cunha aceitou a denúncia. E ontem, Paulo, o Blairo Maggi faz 60 dias que assumiu o Ministério da Agricultura. Nesses 60 dias esteve 4 vezes no Rio Grande do Sul. Ontem esteve lá em E Vacaria. começou por aonde conhecendo- mesmo? Cachoeira do Sul. Sim, claro, o cara que sabe escolher onde vai. Escolher um lugar, né? Não, Aliás, outro dia, se eu te contar que outro dia eu fui a Cruz Alta, terra de quem? Terra de quem? Pedro Westphalen. Pedro Westphalen. Cheguei em Cruz Alta, liguei para ele, onde é que ele estava? Cachoeira do Sul. Em Cachoeira. Eu em Cruz Alta, ele em Cachoeira, tu viu? Tu cuida das minhas coisas aí, eu cuido das tuas aqui. Mas foi a primeira visita que o Blairo fez. Eu sei que visita eu ganhei, eu oficial. levei vantagem nessa. Ele é que está A visita sempre, oficial né? como ministro foi no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, na Festa do Arroz, lá na Fena Arroz. E ontem ele esteve em Vacaria conhecendo, ele tem vindo aqui no Rio Grande do Sul conhecer mais profundamente alguns setores produtivos que são característicos nossos aqui do Sul, como é o caso do arroz, a produção de tabaco, teve em Santa Cruz do Sul há 15 dias e agora ontem na maçã. E ele já confirmou presença no dia 27, estará conosco 27, 28 e 29. Passará 3 dias aqui na Expo Inter, inclusive quer fazer agenda com setores da produção aqui do Rio Grande do Sul. Acho que é uma forma, né, de aproximar o Ministério da Agricultura dos produtores. E no nosso evento, dia 28, o Troféu Brasil Expo Direto, vai estar presente também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos lá, todos nós. E o próprio Blairo Maggi estará lá. e é um dos nossos homenageados. Que Pedro beleza, Westphalen. Que beleza, que beleza. Eu quero comentar o Hernani aqui. O Hernani é um jovem de uma geração nova. Dois secretários muito elogiados pelo governador hoje para mim. Que bom. E os dois meus amigos. Eu acho que é por isso que ele elogiou, será? Eu acho que Será que é só por isso? Com certeza sim. Com certeza. Não. O governador é muito sincero. Mas eu quero te dizer aqui, meu alegria está aqui com o Braulio, com o Streck, com o Rodrigo, com o Hernani e com você, Paulo Sérgio, na Pampa. Até porque a audiência que tu tens aqui, ela é muito maior que a gente possa imaginar. Eu tenho ido em vários lugares, e essa semana eu fazendo 2 atividades lá no Iguatemi, uma senhora me chamou. Eu achei que ela precisava de um auxílio, voltei. E ela, diga para o Paulo Sérgio que eu vejo ele sempre, eu gosto muito do programa de vocês. E ontem fui no Tudo Fácil fazer minha cadeira de identidade, cheguei, fui lá no balcão, e uma menina, a Eleonora, diz, olha, quero dizer que nós aqui assistimos o Paulo Sérgio sempre. Veja bem como são importantes os temas que nós aqui levamos e a responsabilidade que temos com todo o Estado. Então, só para te dar esse depoimento... A Expo Inter vem aí, mas... E a Expo Inter vem aí, e de novo a Pampa vai brilhar lá com o trabalho que faz, já nesse evento maravilhoso, com presença de ilustres personalidades do mundo do agro, né? A gente fica muito feliz de ver essa pauta positiva sendo mostrada pela nossa Pampa para todo o Estado. Não, e é bom porque, Rodrigo, quantas tetas tem uma vaca? Olha, boa pergunta, mas 4, 5? 4, 5? Não, agora... Numa porta. Não tem... Tem de Rio Grande. Telexê tem que saber. Capaz de ser Se eu te deserdado perguntar aqui, quantos né? olhos tem um Capaz de peixe, ser tu deserdado. responderia? Depende da espécie do peixe. Bom, agora sai. Não, ele é de papareia de Rio Grande, né? Não, ela tem família uruguaiana, convivi com Estância. Não, mas tu nasceu em Rio Grande. Eu nasci em Rio Grande. Tu é da parte dos Telexê do Rio Grande. Eu sou de Rio Grande. Nasci lá, inclusive estudei lá até os 23. Vim pra cá depois, pra concluir a faculdade. Veio trazer a tua sabedoria para os porto-alegrenses aqui. Não, isso é uma Mas bondade é tua. verdade, é Uma bondade verdade. tua. Rodrigo é craque. É jovem, mas é craque. O Lênin, tu sabia quantas tetas tem uma vaca? Tu tirou muito leite de vaca lá em Agudo, né? Tirei, claro que sim. Mas deve ser 4, né? Deve ser. É 4. Não é. São 4, são 4 Bom, então acertei, na verdade. Não, hein, Paulo? 4 ou 5. Depende, pode ser que tenha uma vaca um pouco fora de... Mas De bitola. exatamente. são 5 tetas. 5 tetas. Hã? 5. 4 tetas. Pô, para aí. Ele é o- Ô, Braulio, tu que é do Alegrete? Ele me Tu é de induziu Uruguaiana, ele. criado no Alegrete? As de Cruz Alta tem 4. As de Cruz Alta tem 4. Não, Agudo é 5. Não, Rio são Grande é 4. 5 também. O Rio Grandino é que me Induziu em erro. A história do olho ali entrou no meio. Eu misturei com o peixe. A propriedade do seu Raul Randon, né? Visitamos inclusive o Tambo de Leite lá. muito E organizado. visitaram a queijaria também. A queijaria também. Pô, os queijos, Seu esse xodó grana dele. padano dele, que ele não pode São usar o nome, fantásticos. são melhores que os italianos, hein? Fantástico. Até aqui um cidadão italiano, que é filha morando na Itália. Né? É verdade. Mas o grana padano dele é melhor que o grana padano italiano. E ele tem um tambo de leite lá com 900 vacas em ordem.
22, 900 vacas? 22 mil litros dia. Nossa. Mas tu vê, Mas ele que processa coisa. 45 mil litros dia transformando em queijo parmesão. Deixa eu ver. Poxa. Olha aqui, ó. Temos lá o Raul Randon, e aqui no extremo sul, lá o Raul Randon com a maçã, com o queijo, e aqui no extremo sul, o Batalha com oliva espetacular da agroindustrial oliva. Em Pinheiro Machado. Espetacular, em Pinheiro Machado, ali é Pedra das Lá, Altas. inclusive, também o seu Raul Rondon também está com Também projeto de tá com oliveira. projeto de oliveira, né? Está expandindo muito a cultura no estado. Ah. Porque era um solo que espantava, né? E a ideia, exatamente, as oliveiras gostam. Gosto Um dele. solo Oliveira é igual a cabra, se adapta em qualquer se adapta. Basta ver onde crescem as oliveiras em Portugal, Espanha. Exatamente. Não, e no Cisjordânia. Sim, É, o maior e- exemplo. E né? uma cultura que você integra também com ovinocultura, com outras atividades da pecuária, você pode fazer ela integrada. Então, é uma bela alternativa de renda aí para o nosso estado. Deixa eu fazer uma Sim, pois pergunta não. para o secretário. É uma coisa que sempre acontece, há muitos anos sempre acaba vindo o verão, falta água e tal. E tem alguns projetos sobre Irrigação. de construção de açudes e tal, porque sempre vem, até algumas cidades que acabam pecando por isso. Bagé, por exemplo, reclama todos e sempre acontece a mesma coisa. E para a agricultura também isso acaba Nos acontecendo. últimos anos agora tem a previsão de laninha, que é Sim. um período mais de menos chuvas, né? E isso traz uma preocupação para a agricultura. Nós, esse ano, o governador, lá na Expo Direto, em Não Me Toque, assinou um decreto que construímos junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Ana Perini, facilitando, flexibilizando a armazenagem de água, que é um insumo indispensável para a irrigação. Então, nós estamos exatamente Eu estimulando... assisti esta madrugada um francês na TV 5, aquela mundo do Canadá, sobrevoando a Argélia, vista aérea da Argélia. E a importância da água. Lá eles não medem a riqueza da pessoa pela propriedade e pelo tamanho da água que tem. Armazenado. Armazenada. E foi nessa lógica que nós tentamos aí flexibilizar, facilitar a armazenagem de água, porque hoje, na verdade, antes desse decreto, era quase que impossível. Tinha há uma dificuldade limite, muito grande para desculpa a você... ignorância, assim, mas há um limite, as pessoas não podem assim armazenar muita água, não pode? Não tem limite. É que dependendo do tamanho, o porte da barragem que você constrói, você tem algumas regras ambientais que você precisa respeitar. Sim, e também pelo perigo dos que... A lei que estava antes desse decreto, ela engessava muito, ela dificultava e quase impossibilitava, em muitos casos, do produtor armazenar água. Né? E se você não armazenar água, ela Meu vai... amigo Renato Ribeiro tinha aqui em Águas Claras, aqui, ele tinha mais de 2.000 hectares cobertos de água. Quando fotografaram o satélite, foram lá ver o que era aquilo, né? E tinha uma fazenda magnífica, hoje ele foi para as mãos do Sem Terras, né? É um assentamento, acabou tudo. Destruiu a fauna e a flora. Aliás, por falar nisso, aceita recado, secretário? Claro. Aceita recado? Paulo, avisa o competente secretário Hernani Polo que barba é uma característica de companheiros de outro partido, Antônio Martins. Mas eu discordo um pouco, porque é que isso se constituiu ao longo Duque dos de anos, que não é Caxias. uma verdade. É que se criou isso e... Mas é um homem eu religioso, discordo. ele está imitando Jesus. Eu discordo dessa nada. afirmação, Só respeito. falta dizer que Jesus era PT, né? Só pode dizer E isso. Paulo, mas até onde se saiba, a água se armazena tranquilamente. Vento, que na verdade é um pouco complicado de se armazenar, né? Tem uma referência aí, mas um ponto interessante, só para pegar o ponto que o Hernani mencionou, é que tem alguns fundos de investimentos aí fora do Brasil que um produto do investimento é a proteção de água. Então eles acabam investindo em países em que tem políticas positivas quanto à preservação e à conservação da água. O Brasil é um país muito Água é próximo. energia, né? Exato. Água, energia. Água é energia. É E a energia, gente não sabe. e até dizem, né, alguns, aí é um pouco de teoria da conspiração, que se ocorrer uma próxima guerra mundial, o produto que estará subjacente a isso talvez seja a água. Porque certamente nos próximos 50 anos é o que se discutirá, né? E existem processos, claro, de dessalinização, como usa Israel, mas é um processo caríssimo. Caríssimo. Para nós não serve. A Né? tecnologia é muito Mas cara. nós temos aqui uma intensidade pluviométrica fantástica no ano. O que nós precisamos é exatamente segurar essa Tão água e guardar. fantástica que o Blairo Maggi veio ver agora soja irrigada no Rio Grande do Sul. Que tivemos realmente um prejuízo brutal em função do excesso d'água na região sul. Foi uma pena que isso estivesse acontecendo.
por aqui. O recado para o prefeito aqui, por favor, prefeito, mande limpar a esquina da Borges com o Salgado Filho. Ali tem uma montanha de lixo e nunca vi uma rua da praia tão suja. Por favor, pelo amor de Deus, mande limpar. Essa é um dos meus pratos preferidos, é falar sobre o centro de Porto Alegre e o abandono total que isso tem. Tem até tem uns prédios abandonados, que é coisa que se esconde cracólogos, etc., proxenetas, enfim. O que é proxeneta? Proxeneta é o sujeito que explora sexualmente meninas ingênuas e não Isso é ingênuas. proxeneta? Também. Eu confesso a minha ignorância. E aquelas vendas de quinquilharia, aquelas barracas todas que invadiram a praça, em alguns dias da semana, ou quase todos os dias. Eu não sei por que não se pode fazer uma inserção forte no centro, em face, digamos, até pela imagem da cidade, porque é uma questão que dá lucro. Se você embeleza o centro da cidade, tem retorno financeiro. As pessoas fogem do centro. Não tem lugar para se almoçar no centro, praticamente. Entendeu? Ficou assim tudo muito atirado e foi tomado pelas farmácias, enfim. É um negócio, mas eu quero dizer que o centro não Luciano é mais Fontes. tempo. Olá, Paulo Sérgio e batedores. A pessoa para ser ministro tem que ter conhecimento. Veja o presidente Esperotto quando esteve no programa. Enquanto neste país houver atravessador, vai ser esta inflação maluca que temos. Sabe quanto custa a saca de 20 quilos de cebola na Bahia? Pasmem, 20 centavos, penalizando o produtor e o consumidor na hora de pagar. Imagine quanto paga. Precisamos um ministro da Agricultura que entenda, como o presidente Esperotto. Está dizendo aqui o Luciano Fontes. Esteve lá o presidente A Esperotto, cebola na esteve pizza custa mais caro do que um saco de cebola. É verdade. Quer dizer, tal desprestígio da... Mas e um milho na praia, uma espiga de milho custa mais caro que uma saca de milho. É ou não é? Hoje não, porque disparou a saca, né? Mas algum tempo atrás era assim. Sim, mas quanto custa uma Pizza Hut assim? Custa quase 60 reais, 50 reais. Então se compara isso com produtos que vêm da terra, do sujeito que lá malha e tira isso lá. Dizer, isso é uma desproporção que não tem explicação. Quer dizer, claro que de alguma maneira. Olha aí, o gremista ligando para o programa aqui, ó. Aqui é a imagem do gremista aqui, mas não dá para atender telefone, viu, Tricolor aí. Está aí a imagem dele aqui, ó. Não vou tirar porque tem o telefone dele. Está vestido de gala. Está vestido de gala e eu estou preocupado com o jogo de domingo. Estou assim, ó, tremendo com o jogo contra o Corinthians. Jogo complicado. Pô! Jogo complicado. E agora tu imagina o Inter contra o Chapecoense. Contra a Chapecoense, né, Chapecó. Agora chamaram os ex-presidentes, invocaram os falecidos, se são espíritas, agora vai resolver. Agora está resolvido o problema do Inter. Né? O Inter agora tem um corretor de jogador de futebol, né, um empresário, e tem um político. Falam tanto da classe política, né? Incompetente, não sei o quê. Vamos lá buscar um político para resolver o problema do Inter. Parabéns, Vitório Pífero. E o corretor de futebol também. Pois é, mas é o que eu disse. Né? Diariamente, quem acompanha a Olimpíada do Rio vê claramente três coisas. O fracasso do Brasil em todas as modalidades até agora, sem resultados com medalhas. Pouco público acompanhando a maioria dos esportes. A humildade dos atletas, simples, contra a soberba dos milionários que acham que estão fazendo um favor à nação brasileira. Luiz Caldeira. Bom, o primeiro item, sim. Só que ninguém fala, né? Existe uma proteção, está blindado o resultado brasileiro. Aí aparece lá o Brasil em 13º com 2 medalhas. Está blindado, ninguém fala. Mas o pouco público, até acho que não é tão pouco público assim, né? Tem esportes que não atraem. Sim, mas se esperaria mais pelo conforto e pelo grau de investimento que se fez, e arquibancadas e tudo isso deviam ser lotadas, porque é uma Olimpíada. Botaram 40 bilhões nesse negócio, cara. 40 Pagaram bilhões. Tanto mistério com os ingressos, né? Tanto mistério. Tem tanta dificuldade para comprar. Sim, tem que vender a mãe, não entregar para conseguir comprar o ingresso. E agora sobrou? O que fizeram? Minha filha mora no Rio, a Camila faz medicina lá, e ela não tinha conseguido ingresso para alguns jogos. Agora estão torrando os ingressos. Claro. Hoje ela foi ver algumas modalidades lá,
30, 40 reais, que não estão vendendo. Vai ganhar falta de planejamento, né? Agora, a humildade dos atletas, simples, não. Os atletas, os qualificados, os grandes medalhistas são extremamente simples. Mas ele está falando O dos maior brasileiros. medalhista de todos os tempos das Olimpíadas, quem é? Tá, mas o que o... A referência foi o eu vou Phelps. defender... Michael Phelps agora, né? Sim, mas eu vou... que é o cara mais simples. mas não foi isso que o telespectador quis dizer. A humildade dos atletas simples contra a soberba dos milionários que acham que estão fazendo um favor à nação brasileira. Claro. Comparação com o do futebol. Ele está falando realmente da é futebol. comparação interna. Tu estás falando dos grandes medalhistas externos. E ele está dizendo... Eu acho que o exemplo da medalha de ouro do judô, por exemplo, com os salários milionários dos jogadores de futebol... ele está fazendo a crítica interessante, a crítica dele. Que essa é mais ou Sim, a menos. judoca, né, que ganhou a menina simples. Está correto o telespectador? Ontem o telespectador mandou dizer por que escondem que os dois medalhistas brasileiros até agora são militares? Por que ninguém diz? Ah, mas aí já é conspiração. Aí é. Aí eu tenho Não, mas é mesmo. Por que não diz? A guria ficou com medo, ela ia fazer continência. Mas não sei, mas se e um ficou deles com fosse medo. evangélico, eles também provavelmente não diriam. Não, mas aí não, a probabilidade de um militar ganhar de um evangélico Aí é é muito. A grandeza do Phelps ontem a ganhar a medalha, foi lá beijar o filhote dele. A família toda ali, presente. Pô, o cara é um grande campeão, 21 medalhas, tem que ser reverenciado, não adianta, não tem. É uma dedicação aos 31 anos, hein? Eu fico impressionado com o que faz essa impressionante. gente. Aqueles caras que pulam, faz tudo aquilo ali. Eu fico impressionado quanto tempo um sujeito desse treinou, a dor que ele sentiu. Por exemplo, se eu faço um alongamentozinho malandro, eu já saio todo dolorido, aí eu vejo aquela gente fazendo aquilo. A determinação. A determinação, a dor, porque isso dá dor. O objetivo dos caras, sabe que fazem o que gostam. Lá naquele negócio, aquele sujeito que fica naquelas argolas. Nossa, mãe, lá é pra matar. Bah, e o retinho assim nas argolas, eu digo, enlouqueceu. Gaúcho? Olha o Alexandre Gadré aqui pedindo para a gente lembrar que hoje é o aniversário de Santa Rosa, 85 anos. Que o programa é muito assistido por lá. É verdade. Já liguei para lá, um abraço ao Vicine lá, a grande Santa Rosa. Né? Nossa. Fui promotor em Santa Rosa. Fosse lá? Fui promotor em Santa Rosa. O berço nacional da A soja. soja nasceu lá. Os primeiros plantios de soja do Brasil aconteceram em Santa Rosa. Por mãos de chineses. É uma linda história, que depois hoje é a principal cultura nossa hoje do Cresceu Brasil. muito, faculdades e tudo. Santa Rosa está Setor industrial também. no setor industrial Máquinas e também. equipamentos agrícolas. É, O exatamente. setor metal mecânico lá é muito forte. Eu fui promotor em Itaquita, a Panambi e Itaqui Panambi. também. Passou por Cruz Alta ali? Passei, Passava, eu fui professor em Cruz Alta. foi São de Cruz, né? Evidente, o primeiro curso de especialização em Direito, fui eu que organizei e dei. Quase todos os professores de um período, do Adão e do pessoal que foi, todos eles foram meus alunos, lá na Unicruz. Exatamente. Olha aí. E só não colocamos mestrado lá na época porque brigaram entre eles, que é uma coisa muito comum lá, né? Lá muito. É. Lamentavelmente. Você. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.crea-rs.org.br, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrando que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. O que temos aí? Aqui já é Aqui já, mas que coisa Olha que simples. espetacular aqui. Olha aqui. Isso é um Tem edifício como de pegar? queijo. É um edifício de queijo. Olha, quem é que está nessa foto aqui, doutor Hernani? Olha lá, está pegando bem lá. Pegou lá, Agora, Seu agora Raul tirar. Randon. Bota ali, bota lá. Mas é queijo por todos os lados. Mostra aí agora. Ali, ó. Tá mais perto aí. É. Aí. Quem é que está na foto, Aqui, ó. Lá, né? Hernani? O seu Raul Randon, o filho dele, o Davi, e o ministro Blairo Maia. Davi, que é presidente da Randon. Isso, Olha aí que exatamente. loucura. E nessa câmara fria são 15 mil
15 mil cases que estão armazenados aí. Exporta para onde isso? Basicamente o consumo interno aqui no Brasil. Aqui? Mas com a qualidade internacional. Qualidade, 12 meses, qualidade 12 meses de maturação. Né? Então, ele tem hoje em torno de 35 mil peças armazenadas, que é a produção de um ano, né? que é o tempo necessário. Quer saber quanto vale essas 15 mil peças? Não? Eu imagino. Espetacular, né? Se botar aí... Cada peça é desse tamanho? É desse assim, mais ou tamanho. menos? Olha aqui, no mínimo 15 milhões. 40, Hein? 38 No quilos. mínimo 15 maior, milhões. No mínimo 15 milhões. Sim, porque cada uma está dizendo que são entre 30 e 40 quilos cada peça. Sim. Eu estou botando por baixo, R$1.000 cada peça. É de 1.800. Para você, bancada, estou passando apenas para deixar registrado meu contentamento com a brilhante atuação do ministro e presidente do STF, Ricardo Lewandowski, ontem e hoje na madrugada na comissão do impeachment. Se ele é petista, não sei, porém não duvido. Mas sua atuação ontem foi totalmente isenta, sensata, íntegra e com certeza acalmou muitos ânimos, presidiu muito bem sem privilegiar ninguém e realmente representou muito bem nossa justiça brasileira. Boa tarde a todos. Em tempo, a Dilma diz que após o impeachment vai passar 8 meses fora do Brasil. Se resolvesse ir embora definitivamente, eu não sentiria sua falta e acho que não sou o único. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Parece que ela vai passar 8 meses na Venezuela. Bolívia, talvez. Não, na Venezuela é melhor. Tem mais produtos para consumir. Sim, é verdade. Sim. Fome ela não vai passar na Venezuela. Ou vai me dizer que vai passar fome. Vou ficar com a primeira parte da afirmativa dele Está ali. ficando sem comentário aí. O fundamental é que todas essas manobras que estão fazendo agora com referência à ordem dos atos para o impeachment estão protelando, obviamente, quem? A finalização da cassação do... O cara tem 7 vidas mesmo. 300 dias, hein? Diz que 300 dias, não é possível. dizem que o cálculo mais otimista sobre Eduardo Cunha joga ele mais 45 dias para frente. Sim. É o cálculo mais otimista. Menos que isso diz que é impossível, por várias razões. Mas isso é um cálculo pessimista. Sim, a otimista... Para ele. Ou para aqueles que estão torcendo para que seja rápido. Então, o mais otimista dos cálculos seja 45. Não, agora, o pessimista são 90. E já tem gente achando que ele termina o ano. Mas vou ficar com a primeira parte do comentário do Lewandowski, que realmente conduziu com uma grandeza e com uma imparcialidade que realmente não nos surpreende, pelo que representa o cargo que ocupava nesse momento difícil do país, conduziu com uma lisura realmente brilhante. Eu acho que tem A segunda parte eu vou deixar para vocês aí. Não, mas aí eu acho que é uma maldade até, né? Não é Mas a necessário. primeira parte merece esse reparo nosso aqui. Não, acho que tem um ponto importante no comentário do telespectador, que é o seguinte: na medida em que a gente vê um ministro do STF conduzindo de forma coerente, independente, imparcial um processo, que está, na verdade, fazendo nada mais, nada menos do que seguindo o que diz a Constituição, ou seja, o rito constitucional, o discurso de golpe ou de que isso está sendo levado de uma forma ou de outra, ele fica, de certa forma, esvaziado, na minha modesta visão. De modo que o trâmite do impeachment, ele acaba seguindo um rito que é legal e que é um processo político por natureza. Tanto é que ele consta na Constituição. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, meu caro amigo Rodrigo. Todos os atos do impeachment eles são absolutamente corretos. Só que... A origem é que é o problema. A discussão se mantém na semente, não na fruta. E sem o Eduardo Cunha não teria saído o impeachment. Não teria. Não teria. E aí o Supremo, você está falando do Supremo, elogiando? Pois é, uma pitadinha de crítica para o Supremo. Então, nesse fato. Não, nesse fato, acho que o Supremo, quando demorou 5 meses para caçar o Eduardo Cunha, e quando caçar para afastá-lo, no momento que ele afasta ele faz uma espécie de lavagem, passa a mão por cima de tudo que o próprio Eduardo Cunha fez. Isso é um problema. Isso aí vai ficar registrado nos anais, certo? Está ficando nos anais de uma nódoa. O que ontem era o trabalho mais fácil. E bom, eu sou insuspeito em falar do ministro-presidente, por todas as razões do mundo, que eu gosto dele, pessoalmente também, mas essa era a tarefa mais fácil, é dizer
para a senadora, seu tempo acabou, ou vou te cortar aqui, uma questão de ordem, esse é o trabalho mais fácil. E com muita gente com o rabo preso. E claro. O medo e aí ninguém quer enfrentar. E além disso... medo de juiz é uma coisa mas fantástica. E ele é um lorde, cá para nós, e tem uma coisa a favor dele. Foi bem. Ele é um lorde, pessoalmente, é o sujeito que já entra no plenário. Tem gente que é isso, se fosse outros ministros, não seria do mesmo modo. O trabalho seria o mesmo, mas não teria o mesmo resultado. Quem enfrentou ele é fino, o Joaquim Barbosa, meu amigo, enfrenta qualquer um. Exatamente. Quem mais prejudicou a Dilma no processo de impeachment foram os próprios defensores. Parlamentares medíocres, com atuações patéticas, insistiram em vitimizá-la, com argumentos toscos e irritadamente repetitivos. Tão convincente quanto o advogado de defesa que o Lula seria, tentando justificar que a selfie registrada pelo engenheiro da Oeste no momento da entrega das chaves do triplex em Guarujá não existiu, mas que o verdadeiro motivo para o ex-presidente estar lá e sua esposa naquele momento era capturar um Pikachu, é isso, né? Pokémon. Tá, embora isso não tenha nada a ver com cobertura de edifícios solares, defesa tão sofrível quanto a gestão destes esquerdalhas, cujo ciclo se finda tarde demais. Giovanni Prestes. Tá, é impossível comentar isso porque isso é coisa de torcedor. Bom, tem direito. Tem direito. Sim, mas... Tem direito. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Pokémon GO chegou ao Brasil no dia 13 de agosto. A premissa central do jogo é que, através da realidade aumentada, é possível capturar Pokémons do mundo real, obrigando os jogadores a saírem para explorar seu entorno, para encontrar novos Pokémons nas ruas e parques, em função do estímulo à ocupação dos espaços públicos. O portal Art Daily está convidando os jogadores a compartilharem imagens dos Pokémons próximos a marcos arquitetônicos. Quem sabe não há um patrimônio histórico e um Pokémon perto de você? Esta é a mensagem para o nosso CAU-RS. Agora nós vamos ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os cistos mamários. Encontrar cistos em exames mamários de rotina é algo muito comum, mas que muitas vezes gera dúvida e preocupação nas mulheres. Então vamos entender um pouquinho melhor essa condição. Os cistos simples são como saquinhos cheios de líquido que se acumulam dentro da glândula mamária. São condições benignas. Eles geralmente surgem nas mulheres na faixa dos 40 anos e são percebidos como nódulos macios, móveis, lisos, muitas vezes dolorosos. Eles estão muito relacionados com as mudanças hormonais. O principal exame que nos auxilia no diagnóstico é a ecografia mamária, porque o exame físico e a mamografia geralmente não conseguem diferenciar um cisto de um nódulo sólido. Os cistos simples, eles podem ser somente acompanhados por ecografia. E os de maior tamanho podem ser aspirados, a gente confirma o diagnóstico e também alivia o desconforto. Já os cistos complexos ou complicados são aqueles que não se encaixam nesses parâmetros de cisto simples e podem ter, então, um componente sólido no seu interior, margens indefinidas, por exemplo. Estes complexos devem ser cuidadosamente avaliados e manejados por especialistas. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Secretário Dani Polo, Pokémons teremos lá? Nós vamos ter um aplicativo, vamos falar... Depois da crítica aqui... A distância dos Pokémon. Haverá caçadores certamente no Expo Inter. Né? Aqui tem um contra Pokémon. O ano passado já nós estreamos lá com o aplicativo da Expo Inter e esse ano nós vamos inovar, inclusive com a possibilidade da localização da pessoa que tiver o aplicativo no seu celular dentro do parque. Né, com os principais pontos de referência. Mas isso é uma invasão da liberdade. Mas é a tecnologia. Não vai te esconder lá dentro, não. Vai te esconder em outro lugar. Te esconde fora. É a internet. Só vai valer ali para dentro, que vai para Expo Inter, tia. Mas no aplicativo do celular dele vai estar registrado. Hernani, só vale lá para dentro e no celular dele. Não, mas a mulher vai olhar lá dentro do Expo Inter e ver se o marido está lá, não está. Não, mas aí... E aliás, nós estamos inovando mais ainda. É a internet das coisas, nós estamos tentando transformar a Expo Inter, é o primeiro passo, numa feira inteligente, uma feira agropecuária inteligente.
terão aplicativos, dispositivos lá dentro do parque, onde que o visitante que estiver com o tag point no seu celular vai identificar. Ele está passando, por exemplo, em um stand de máquinas, vai no seu celular aparecer a empresa, os equipamentos que ela fornece no seu celular, vai estar passando num restaurante, também as informações caem direto do seu celular, que é um avanço tecnológico que nós estamos também implantando esse ano. Aliás, e duas lojas de primeiro mundo lá, Vitória, olha aqui, meu amigo, digna das grandes lojas de Buenos Aires. Malacara. E a Malacara, olha aqui, ó. Olha, isso... O cara fez um investimento bárbaro lá, né? Investimento privado da empresa, né? E muito bonito. Fazendo vale a propaganda gratuita aqui. Vale a pena. Junto ao Boulevard aí. Sim. Que espetáculo, né? A Malacara tem do outro lado do Boulevard, né? Não, a Malacara é... A Malacara é de frente pro Boulevard. E a La Vitória é na frente do Galeto do Regis lá. Exatamente. Mas depois vou mandar Isso aí consolida a nossa Expo Inter como uma grande feira sul-americana. Cada vez mais. A procura desses investidores... E com toda a história dela, mas nós temos que salientar aqui o fator humano do processo. O Hernani e o governo implementaram um ritmo novo nesse momento aqui. Realmente houveram modificações da mais alta importância aqui. A gente tem... Está mostrando em poucas palavras aqui, mas realmente nesses 2 anos. E o ano passado, vimos uma catástrofe, alguns dias antes da Expo Inter. Caiu tudo. E foi uma belíssima feira. Você está com o Bandoca lá, que é um cara extraordinário também. Então, vale a pena registrar o Bandoca, né? Vale a pena. Bela escolha. Vale a pena, olha. E só pedir para o pessoal... Aliás, indicação nossa do Bandoca lá. Quer pegar um cara bom? Eu e o Celso. Pedir para o pessoal da rodovia... Qual é o partido dele mesmo, né? Partido Progressista. Arena. A gente sabe que ele tem uma dedicação... É para ver esse PMDB aqui, para ver com quem está lidando. Mas é que manda o PMDB, Resolvemos o arenista lá resolveu. É importante registrar o Bandoca e com toda a equipe, ela tem feito um grande trabalho buscando melhorar a infraestrutura do Parque Assis Brasil. A gente fez alguns investimentos lá. É importante salientar que a feira, a Expo Inter, é superavitária. Ano passado o resultado foi superior a R$1 milhão, mesmo com os investimentos feitos. Então, tudo que é feito na infraestrutura lá é com recursos gerados pela própria Expo Inter. E a ideia, o objetivo é exatamente ir melhorando aos poucos a infraestrutura do parque para poder atender melhor os expositores, os visitantes. Essa é o foco do trabalho. Então, a gente tem feito lá um esforço grande, e eu acho que a Expo Inter ela simboliza muito essa integração do campo com a cidade. Porque o agro são pessoas. Agora o Antônio Sartori incorporou. O Antônio Sartori do agro. Mas é verdade, o agro são feitos por pessoas que produzem, pessoas que produzem e pessoas que consomem. Tira o agro do cenário nosso, o gaúcho e brasileiro. O que seríamos? O setor que tem sustentado a economia é a agropecuária. Feita por pessoas, por homens, mulheres que trabalham lá na produção, seja de grão, na produção pecuária. E o Rio Grande do Sul aqui, ontem o ministro Blairo Maggi ainda salientava isso. O nosso estado, ele se é gaúcho. Que é gaúcho. De Torres, para vocês verem com o que estão lidando. É o maior plantador de soja do planeta. Isso eu sabia, só não sabia que era de Torres. E o secretário de Política Agrícola, que foi ministro já da Agricultura, o Neri Geller, também é aqui de Selba, Tapera, aqui gaúcho também. E o secretário de Segurança Alimentar é gaúcho. Caio Rocha. Caio Tibério Dornelles da Rocha. Estamos muito bem servidos. Mas o ministro Blairo Maggi enfatizava... O chefe da Casa Civil é gaúcho. Também. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Da relação de segurança institucional do governo federal também. O chefe da Casa Civil. Meu primo irmão, Sérgio Pessoal de Guai. E Paulo, só para concluir... O chefe da Casa Civil. De nobre estirpe. Chefe da Casa Civil, de nobre estirpe. Então a República Gaúcha. Ele é. O Blairo salientava a gama de produtos aqui que são produzidos no Rio Grande do Sul. Desde a produção de grãos, como outras, a fruticultura, por exemplo, a maçã. Oliva, agora. Olivicultura. E tem uma outra possibilidade aí que está se trabalhando, inclusive o ministro trouxe ontem. A Índia, até 2025, vai necessitar importar em torno de 20 milhões de toneladas de lentilha. Os indianos estiveram essa semana com o ministro Blairo Maggi, quer dizer, abre-se uma nova possibilidade, uma nova perspectiva. A Embrapa, inclusive, está fazendo estudos aí de onde melhor a cultura se adapta no Brasil. Então, o nosso estado ele se caracteriza com essa gama quase que infinita de produtos que aqui são produzidos com a condição de clima, de solo. E isso realmente é importante. E a Expo Inter, acho que ela mostra essa vitrine que pode se mostrar.
e integrar o campo e a cidade, porque na Expo Inter, muitas pessoas que moram e vivem hoje aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, na região metropolitana, têm raízes, são oriundas do interior. E aproveitam a Expo Inter para levar os seus filhos, a sua família, para conhecer, né, os animais, enfim, máquinas. Aproveitar e pedir também aí, fazer uma conversa com o pessoal da Federal para não ficarem construindo ou varrendo a rodovia que vai em direção à Expo Inter, a BR, exatamente porque anteontem, estavam varrendo e fazendo algumas coisas, engarrafamentos, aí quando voltam de lá, ali do aeroporto para cá, 5 e pouco da tarde, quem vem da Expo Inter, ou hoje, durante a semana, é um caos, porque como os agentes de trânsito só trabalham até às 6 da tarde, eles são como pássaros, se recolhem cedo, eles não ajudam a cuidar o trânsito. Então o trânsito fica um caos. Ali a 18 de novembro, com a Ceará, tranca tudo. Eu fiz o cálculo, porque eu sou chato nisso, eu fiquei 25 minutos para fazer 80 metros. Isto às 5h32, começando, e fui até 6 da tarde para andar 80 metros aqui na cidade de Porto Alegre. Agora imagine o sujeito voltando no final de tarde. Mas não vai ter isso. Fica tranquilo que não vai ter isso. Mas não vamos valer nesse dia. Óbvio, não, mas eu estou falando da varreção, estou falando do Rodrigo. Daqui da cidade. Já. Só um comentário até alinhado com o que o Hernani falou no segundo momento. Primeiro, só para pegar a oportunidade do impeachment, né? Eu acho que o que está em discussão, né, com essa saída de governo e mudança, não é tanto a questão da esquerda e da direita, que inclusive é uma nomenclatura já ultrapassada na minha visão. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade de discutir um pouco o modelo de Estado que o Brasil está inserido, né? Que é um modelo que tem, nos últimos anos, privilegiado um capitalismo de compadrio, né, um capitalismo de laço, ou seja, os amigos do Estado têm o Brasil está usando o modelo francês da década de 20, o dadaísmo. Acho que a recuperação judicial da Oi e a crise na Petrobras são exemplos disso, né? Então a gente realmente tem uma oportunidade de discutir, de trazer a discussão talvez um Estado mais enxuto, trabalhando e investindo no que ele realmente deveria fazer. Para alguns nada deveria fazer, para outros deveria fazer algo. E aí, aproveitando o comentário do Hernani, a gente olha para a Expo Inter, uma feira reconhecida, né? Tem um economista inglês, que é o John Stuart Mill, que fala que os países têm que aproveitar das suas vantagens competitivas, né? Eu acho que isso se aplica 100% ao Estado do Rio Grande do Sul, em que a agricultura é uma agricultura de ponta, né? E se discute ou não se o Estado deveria investir numa feira como essa, se for a escolha de investir, como parece ser de muitos anos, que seja uma escolha racional e superavitária. Ou seja, a receita que a Expo Inter retira, ela tem que ser, no mínimo, igual ou inferior àquele valor que ela arrecada. Então, acho que esse modelo de investimento do Estado, ou seja, onde ele recebe mais do que ele investe, tem que ser a lógica do investimento estatal. E não é isso que a gente vê. Eu acho que essas discussões acabam misturando uma série de conteúdos, de informações, mas no final das contas o Estado ele tem que ser gerido como uma iniciativa privada, como uma empresa. A gente não pode levar tem que pegar o modelo da Oi aí, por exemplo. Pois da Vivo. Não, da Oi da não. Vivo, agora, da Oi, a Vivo estourou um rombo aí, por favor. Olha, a corrupção na iniciativa privada é tão grande ou pior que na pública. É verdade, mas quanto maior o tamanho do Estado, maior o incentivo a haver corrupção, na minha modesta visão. E pior quando se juntam as duas, né? Para corromper e ser corrompido. Que é o que o Brasil... Porque a gente agora se sabe quem é o corruptor e quem é o corrompido. Que é o modelo que o Brasil adotou há um tempo, né, Paulo? Acho que esse é o pior ponto essencial. Vou abrir o flanco assim para a rapaziada meter-lhe bala. Paradoxalmente, o maior escândalo brasileiro e a maior movimentação de combate ao crime é soma zero. Ninguém vai ficar preso. O máximo que vão ficar é 1 ano com a tornozeleira, alguns. 380 anos de prisão transformados em 7,5. É um jogo de soma zero. Afinal, alguém pergunta, mas ninguém vai ficar preso? Por enquanto, ninguém. Não, parei, tem gente presa. Ano. Qual? Não, quanto tempo ficou tem 209 Marcelo? pessoas presas. 209 pessoas. Todo mundo diz isso, o Lênin. Não, ninguém está preso. Não, tem 209 presos. Quando imaginaríamos que esses empreiteiros todos estariam presos? E respondendo, ou com tornozeleira ou em casa, ou seja lá o que for, tem mais de quase 400, tem mais de 350.
Então significa que isso acabou, isso aí não se pode dizer. Não, mas não é Pessoal, verdade isso. E eu vou te dizer mais. Não tem 200 pessoas. Eu acabo de ler o livro Não tem mais que 12. e receito aí, o Lava Jato, escrito pelo jornalista esse Guilherme... Não lembro o nome. Com dados, com números. Quer dizer o seguinte, Bom, e mais, escreveu o número, a previsão é a seguinte, vai mais 200 para a cadeia. Então espera Não hoje. vão. Espera. Esses números não são verdadeiros, não. É meia dúzia. E esse é um livro que foi feito propagandisticamente. Isso é Outro dia verdade. vamos falar sobre isso. Isso tudo é verdade, mas o cara não... Há o cara dá pouco foi fonte. morto um agente da Força Nacional de Segurança na linha vermelha no Rio e o comando proibiu a tropa de caçar os vagabundos que mataram o agente. Este é o resultado da esquerda caviar que transformou o Brasil neste mar de criminosos. Mas o governo não é da esquerda caviar. Não, transformou, que a esquerda caviar transformou o Brasil. A violência O Paulo de começou por Gravataí, causa da esquerda brasileira. caviar, Bom. é isso que ele está dizendo. O nome do autor é Vladimir Neto, lembrei agora, só para não ficar... Eu achei que a violência era uma Vladimir questão Neto. que era O Brasil anterior. está em 15º lugar. Não podemos ganhar muitas medalhas. Não temos formação na base, assim como em outras áreas. Gilson Pérez. Entregue para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, que forma essa gurizada. Tranquilo. Os medalhistas são todos das Forças Armadas. Mas a Rússia é 70% milico. Quem? Os representantes Pois atléticos, é. eu entendo ali. Por isso que é uma força mundial. É que acho que tem 2 pontos aí, Paulo, que são importantes. Primeiro, a questão cultural. Geralmente, o Brasil ele não dá bola ou não dá atenção para certos esportes que na Olimpíada são da essência. Né? Outra questão cultural. Acho que o brasileiro, a principal característica brasileira não é a disciplina. Talvez o brasileiro não seja, dentre todos os povos, o mais disciplinado. E os países que geralmente são líderes em medalhas são aqueles que têm uma característica de disciplina na sua essência. Não estou dizendo que com isso o brasileiro é indisciplinado. Não é, acho que tem outras qualidades que são maiores que a disciplina. Por isso que a formação das Forças Armadas dá resultado. E mais um ponto é o seguinte, a gente tem que cuidar também quando a gente o investimento no esporte é pequeno. Né? Esses dias, escutando um programa, assim, por que as escolas públicas não têm treinadores que motivem os alunos a praticarem esporte? O modelo educacional brasileiro, ele Mas não tem tá professor falido. de português, de matemática, Exatamente, de história, é uma vai ter... questão de- Privatizar tudo. Bom, essa é Tem professor essa é de a minha educação opinião, né? física. As escolas têm professor de Mas que educação não torna física. atletas, né, Lênin? Não. Acho que E aí- é muito diferente. Não, E aí, só, Rodrigo, que tem, privatiza pro- tudo. que Aí tem vai, professores- aí vai vamos ao ponto zero. O problema nosso é problema educacional. A educação que está aqui. Existe uma diferença entre instrutor e educador. Eu tive a oportunidade de ver algumas aulas de um professor que usava palavrões no meio da aula. Nada contra. Isso é o politicamente correto, errado. O instrutor não é o educador. Nós não temos educadores mais como tínhamos antigamente. Eu estudei escola pública, primária e ginásio, primeiro e segundo grau. Que era de excelente qualidade, lembro os altos escola nesses dias. Vim para Porto Alegre depois do Anchieta e o Julinho ponteava com Anchieta. Olha, eu estudei em Nós- colégio nós- marista, nós- eu estudei em nós- colégio marista no meu primário, eu sou do Era tempo muito bom. do segurar peso atrás da porta, Primário e ficar de ginásio. castigo. Eu também. Imagina se faz isso hoje. Desaba o hoje em mundo. dia, Então, o E politicamente não me caiu correto, né? nenhum pedaço, nenhum o pedaço. professor O Heitor educador- Miller disse aqui que é do tempo da palmatória. Mas Então olha caiu aqui, ó, algum pedaço dele? O professor não consegue controlar os seus alunos na sala de aula, porque, sob pretexto da pós-modernidade, da comunicação, todo mundo tem seu tablet, tem esses telefones celulares. Só que eu vi várias reportagens e professores se queixando que eles não conseguem dar aula, porque eles ficam passando o WhatsApp e tal. Quer dizer, essa é uma questão que se o professor não consegue nem Daqui a pouco tem que disciplinar seus colocar alunos... bloqueador de celular na sala de aula. Se o professor não Mas, na consegue... verdade, ele passa pela má remuneração, pela falta de qualidade. É uma opção, Eu acho é assim, uma ó, política. no Brasil, de maneira geral, Massificou de maneira eu acho que o que está desqualificada. acontecendo é uma inversão de valores, em vários aspectos, seja na educação, na própria produção agropecuária, a gente enfrenta isso, né? Às vezes o próprio produtor é taxado como aquele que destrói, que prejudica, que não cuida do meio ambiente. Há essa criminalização, esse jogo de um grupo contra o outro. E isso não é salutar. Isso vai gerando uma inversão de valores. Aquilo que se tinha no passado na educação, por exemplo, né? Um regramento, uma disciplina, uma hierarquia.
Está se perdendo isso. E isso para a sociedade é muito prejudicial. O Paulo Costa quer caçar nossa medalha aqui de Sapiranga. Por incrível que pareça, a nossa judoca, a Rafaela, deu um ipom no oponente, ou na oponente, com a ajuda do braço. O que é falta, mas ela teve a sorte e ganhou a medalha. Conspiração. Foi aquela hora que o juiz ficou paralisado, o juiz não sabia o que fazer. Tu viu? Teve uma fração de segundo que o juiz saiu da cidade. Eu acabei O juiz não sabia o que fazer, aí pesou a casa. A história dessa moça A história dela, galera. Bonita, fiquei muito feliz exatamente com a história bonita de vida. E mais feliz ainda porque ela é militar. Vamos ao ponto final. Contagem regressiva de Gilma, FCDL, SPC e Facinep. Não, Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Desembargador Braulio Marques, seu ponto final. Pois é, o meu ponto final é fazer uma referência elogiosa ao Bandoca. Claro que o reconhecimento do trabalho do seu chefe maior, secretário Hernani, é insofismado. Mas eu tive a oportunidade de ver aquele parque desmanchado, completamente desmanchado. E agora voltamos todos num jantar dos cavalos crioulos agora. Sim. E ele havia desmanchado todo mas não é possível, você vai dar tempo, não só dá tempo, como vai ficar mais bonito e como é todo ele sustentável sem nenhum centavo do Estado. Então, o que eu quero dizer é isso. Hoje nós vimos que o prefeito se deu conta que no DEP tinha que ter alguém que entendesse de esse sistema hídrico pluvial. Doutor Lênin Streck, seu ponto final. O ponto final tenho conversado bastante com essas coisas, são na empiria, surge quando você está andando. Todas as cidades do Brasil e outras têm corredores de ônibus em que os táxis acabam podendo transitar com eles, e nós temos a perimetral com o vazio que não é ocupado, e até hoje não se sabe por que mistério, o que tem por trás disso, se é uma mandinga ou por que a prefeitura, e as prefeituras, não é só essa, as outras, acabam não permitindo que os táxis ocupem. Você fica trancado no trânsito um tempão. Táxi e lotação. E lotação, engarrafado no trânsito, que vocês sabem que é terrível o engarrafamento, e os ônibus passam uns 10 minutos para passar o próximo. São Paulo já estão usando, viu? São Paulo muito tempo. Mas eu também. Muito tempo. Rio de Janeiro também. Claro. Então você pega um táxi e você chega rápido aos lugares. Tanto é que o Uber teve problema, porque o Uber não pode utilizar o negócio do corredor. Então as pessoas não pegam o Uber para ir para alguns lugares de São Paulo, porque o táxi vai mais rápido. É uma boa solução para o taxista. Eu penso, alguém vai deixar? Por isso, mas os taxistas pediram até que eu falasse isso na televisão, eu conversei, estou falando agora. Aí, Rodrigo, alguém ouve isso. Telecheia Silva, seu ponto final. Rapidamente, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que a gente vive uma crise do modelo político e estatal. Na medida em que a gente vê que o Estado não consegue tomar conta de uma série de aspectos, segurança, não falamos aqui, poderíamos ter falado, educação, transporte público, a gente está na hora da gente voltar a discutir parcerias público-privadas de forma séria. Exemplo, educação, sistema de vouchers. O Estado não precisa construir a escola, ele pode simplesmente olhar para a iniciativa privada e vê-la como uma boa parceira. Transporte público, o Uber é uma realidade. A gente não deveria estar discutindo a regulamentação do Uber, e sim a desregulamentação dos serviços de táxis, que tem uma regulamentação muito forte. Então, acho que essas pautas a gente precisa evoluir na discussão. Sair um pouco da ideologia e tratar um pouco mais da efetividade. Me parece que, nesse sentido, a iniciativa privada tem muito a contribuir. Lá de Cruz Alta, Josemar Schaeffer pergunta aos secretários se não tem dinheiro, como é que eles resolvem a situação da sua pasta? Seu conterrâneo, Josemar Schaeffer. Improvisado. Um abraço para Cruz Alta. Nem só com dinheiro se resolve o problema, nós temos que ter criatividade. Nesse ano e meio de governo, e eu quero dizer isso ao Rodrigo, o governador Sartori tem implementado, sim, parcerias público-privadas, tem se aproximado em vários setores, não só no setor de estradas, onde implementamos aqui e aprovamos um serviço de concessões estadual, uma modernização da IGR,
E o governo não tem nenhum problema com esse tipo de parceria. Nas hidrovias, potencializamos mais de 50% da hidrovia em parceria com o privado com a CMPC. É que isso tem que ser dito. Agora, essas reformas elas são um pouco mais lentas por se tratar de Estado. Não se consegue fazer lá o que se faz na área privada. Em relação a... É um negócio que vem degradado há muitos anos. Há muitos anos. Mas, então eu quero, no minuto final, agradecer a confiança do governador Sartori e dizer ao Estado que, nesse momento de crise em que ele é criticado, nós temos que olhar à frente o que está sendo feito no Estado para poder fazer com que esses problemas de infraestrutura, de falta de dinheiro, sejam, no futuro, uma solução e não um problema. E essas reformas estão sendo feitas no Estado e servindo para o Brasil inteiro como modelo, inclusive na negociação das dívidas que são feitas hoje a nível federal. O que se fez aqui de reforma de previdência, o que se fez aqui de reforma fiscal, o que se fez de congelamento de orçamento, não foi pouco politicamente. Secretário Hernani Paulo, eu quero aproveitar nessa mesma linha do colega secretário Pedro e dizer também de que a gente lá na Secretaria da Agricultura, o trabalho que estamos procurando fazer, as limitações e dificuldades financeiras são conhecidas, é exatamente procurar desburocratizar, facilitar a vida dos produtores, dos agricultores. Agora, recentemente, construímos uma legislação que está na Assembleia criando um marco regulatório das florestas plantadas, que é um setor que tem um grande potencial no Estado e que nos últimos 10 anos decresceu 30%. A armazenagem de água, que eu dei o exemplo anteriormente, são ações que não custam dinheiro, mas que trazem um impacto positivo para quem precisa dela. Porque o setor precisa que o poder público, obviamente, tenha e faça o controle de determinadas ações que são necessárias, na segurança alimentar, várias atividades são importantes que o poder público cumpra, mas não pode ser de tal forma que inviabilize a iniciativa privada de fazer o seu desenvolvimento. E aproveitar de um fato marcante também para registrar aqui que tivemos recentemente no país, Paulo, que foi a abertura de exportação de carne in natura para os Estados Unidos. Um trabalho de 17 anos que se consolidou recentemente, e isso foi graças ao trabalho e ao sistema de defesa sanitária que nós temos no Brasil, que deu a condição da equivalência com o Estado americano. Livre de aftosa, e eu diria que não é somente o que nós poderemos exportar para os Estados Unidos, o volume, e sim é a habilitação, é o passaporte do Brasil em ser exportador para os Estados Unidos, porque isso muitos outros países se balizam pelo mercado americano. Então isso é uma grande notícia para a pecuária brasileira e para o Rio Grande do Sul, especialmente pela qualidade que nós temos aqui da nossa pecuária. A carne ganhou o visto, o Green Card americano, e depois ela entra e fácil na Europa. O Álvaro aqui, em compensação, os Neymares do futebol masculino não ganham nada e ainda são humilhados pela seleção feminina. A pior ofensa foi chamar Marta no jogo do Brasil, Marta. Só registrar, Paulo, aqui a Alessandra, o Eduardo e a Maria Eduarda que estão nos dá um beijo neles. Fazer esse registro aqui. Maravilhoso. Aliás, a nossa deputada, agora, ela dizia que ia ser, agora ela fica braba, né? Eu acho que o Eduardo vai ser deputado. Que discurso, Eduardo, é brincadeira. Boa noite a todos. Também estranhei a medalhista do judô não ter prestado continência. Isto é sinal de respeito previsto para militares. Brasil acima de tudo. O Darian do Exército Brasileiro, mandando aqui. E está aqui o amigo Júlio lá de Encruzilhada do Sul, que também está... da Grande Cachoeira, tia. Esses caras de Encruzilhada, ele, o Genaro, o Adroaldo. Bom, o Adroaldo Streck tem dupla cidadania cachoeirense em... Você é de Cachoeira, Adroaldo? O Adroaldo não. O Adroaldo ele também. Tu é de Cachoeira? Sim, porque quando a Guto se emancipou, era o município de Cachoeira ali. Obrigado, doutor Braulio Marques. O Adroaldo e tudo são de Cachoeira? O Adroaldo é tio dele, o Adroaldo Streck. Obrigado, doutor Lênin Streck. Obrigado, Braulio. Obrigado, Rodrigo. Secretário Pedro Westphalen, parabéns pela sua atuação. Obrigado. Melhoras aí e sucesso na nossa Expo Inter, né? Obrigado. O seu sucesso é o nosso, né? Claro, né? Como do secretário também, né? O governo vai bem e o povo vai bem. Se eu não conseguir, eu vou assistir pelos aplicativos dele. Não vai de celular para lá. Assiste na Rede Pampa, que tu vai saber tudo do Expo Inter, não é? É verdade. É a melhor cobertura do Expo Inter. E agradecer aí também, Paulo, as referências, e é um trabalho conjunto, é o somatório do esforço de toda a equipe que nos dá a condição de fazer um bom trabalho. Vem aí o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, para Pelotas também, com a Vera Armando e toda a região, e mais o Jornal da Pampa lá de Carazinho, Santa Maria e 106 retransmissões. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.